Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e os que estão também em outros países. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Hoje, 31 de dezembro, como comumente chamamos, dia do Ano Velho, mas já amanhã é Ano Novo. Estamos encerrando este ano, este dia, com vitória e dando graças a Deus por meio de Cristo, pela vitória que nos deu neste ano que está fechando, encerrando o seu ciclo. Nos deu a vitória em todas as esferas, em todos os aspectos. E vemos como vai em progresso também o projeto da grande carpa catedral. Para os que não tinham visto como vai, já podem ver como vai todo o trabalho e onde foi colocado o esforço econômico e das suas orações com relação ao projeto da grande carpa catedral. E apreciamos muito o respaldo que todos vocês deram a este projeto, vocês que estão presentes e os que estão em outras nações. Portanto, é a vitória de todos. E, consequentemente, a vitória de Cristo, porque Cristo opera por meio da sua igreja, dos crentes nele. É um projeto, a sua igreja foi traçado na palavra profética, assim como foi traçado o projeto do tabernáculo que foi ordenado a Moisés construir, para Deus morar nele, no lugar santíssimo deste tabernáculo. Podem sentar, queiram ter a bondade, todos os que se colocaram braço a braço e ombro a ombro com Moisés e esse projeto, que aparentemente parecia um projeto de Moisés, mas era um projeto de Deus que foi dado a Moisés para realizá-lo com o povo. E o povo teria participação nesse projeto. É uma bênção grande quando Deus nos dá a oportunidade de que participemos em todo o projeto do Senhor. Ao ver esse projeto se realizando, cada um que está respaldando esse projeto, quer seja no tempo de Moisés ou no tempo de Salomão, podia dizer: vamos bem. Vai em progresso o nosso projeto, porque o tornamos nosso. Vai se avançando todo o trabalho. Recordem que Deus atuou por meio de Cristo e Cristo atua por meio da sua igreja. O corpo de Jesus era o corpo de Deus e o corpo de Cristo no novo pacto é o corpo místico de crentes
chamado comumente a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que consequentemente também é um templo espiritual que vai crescendo de etapa em etapa, de era em era, com as pedras vivas, as pessoas que são acrescentadas à igreja de etapa em etapa, de era em era, acrescentadas pelo Espírito Santo, manifestando-se através do mensageiro correspondente a cada era. Com essa mensagem são chamadas nessa etapa todos os que formarão parte, os que farão parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que o mensageiro morra, sua mensagem permanece para seu grupo. E quando morrem cada um deles, vão ao paraíso e lá se encontram com o seu mensageiro. Ou o seu mensageiro, quando parte, se encontra com os que já partiram, correspondentes à sua etapa, à sua era. Vimos Deus no tabernáculo que Moisés construiu, entrando a esse templo e se colocando no lugar santíssimo, no meio dos dois querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório, o qual era a etapa da Arca do Pacto. Ouvimos permanecer no tabernáculo de dia e de noite, e quando o povo tinha que caminhar, marchar, se levantava e os guiava em sua trajetória correspondente a cada etapa. Cuidava deles, os protegia do sol. A nuvem se convertia numa proteção, e poderíamos dizer que até talvez teriam ar-condicionado natural, porque à sombra a temperatura diminui muito, para que o povo não se cansasse. E durante a noite tinha luz própria, a presença de Deus. Podiam caminhar de dia e de noite. E alimento também. O qual é tipo e figura no campo espiritual do que Deus faria com sua igreja rumo à terra prometida. Todo o tempo durante a trajetória pelo deserto representa as diferentes etapas ou eras da igreja, essas 7 eras da igreja, representadas nesses 40 anos de Israel pelo deserto. A saída do Egito é a saída do mundo, do reino das trevas, a saída e o corpo místico de Cristo saiu do mundo e agora, desde o dia de Pentecoste, está no reino de Deus. É um corpo místico de crentes pertencente ao reino de Deus. E é um templo espiritual também. Sua igreja e cada pessoa, como indivíduo, é também um templo espiritual que tem átrio, o corpo físico, lugar santo, o espírito da pessoa e lugar santíssimo, que é a alma da pessoa. Portanto, temos que ver Deus em Espírito Santo no meio,
do seu templo, o tabernáculo que Moisés construiu, o templo que o rei Salomão construiu, e o povo hebreu como templo também, porque é a igreja do pacto antigo, ou velho pacto, velho testamento. E temos que vê-lo também no templo que Salomão construiu, continuar vendo nos juízes, nos profetas e depois em Jesus Cristo. Aí em toda sua plenitude. Porque ele é a pedra angular ou pedra de ângulo e é na pedra angular onde Deus em Espírito Santo entra e se manifesta em toda sua plenitude. Cristo sendo a pedra angular, nele estava a plenitude de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, tudo estava ali. Em Jesus Cristo. Por isso Cristo dizia: quem me viu, viu o Pai. O Pai e eu somos um. Era Deus em seu tabernáculo, em seu templo humano, chamado Jesus. Veja, Deus disse que ele colocaria seu nome no lugar que ele escolhesse. Por isso, no tabernáculo que Moisés construiu estava o nome de Deus. No que Salomão construiu também. E no que Deus criou, o corpo de Jesus também estava. Recorde que o nome o deu o anjo Gabriel à Virgem Maria para que colocasse o nome de Yeshua, Jesus, traduzido ao espanhol. O próprio Cristo disse: eu vim em nome de meu Pai. Assim que ele vinha com o nome de seu pai, em Levítico, Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23, falando do anjo, do pacto do anjo enviado por Deus, diz: não te rebeles contra ele, pois ele não perdoará a vossa rebeldia, pois o meu nome está nele. Esse anjo do pacto é Cristo em corpo teofânico, corpo angelical. E depois, quando fez para si um corpo de carne, aí também o nome de Deus foi colocado. Tão simples assim. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Veja, o nome de Deus, em Deus o Pai, o nome de Deus no Espírito Santo, que opera no nome de Deus o Pai e o nome de Deus também, Jesus no corpo de carne. Por isso Cristo dizia que o Pai enviaria o Espírito Santo no nome de Jesus. E por isso, quando aparece a Saulo de Tarso, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra o aguilhão. Capítulo 9 do livro de Atos, capítulo 16 também e o capítulo 22. Capítulo 26 também por aí, do livro de Atos. E Saulo diz: Senhor, sabia que era o Senhor, o mesmo que tinha aparecido a Moisés. Quem és? Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Era Jesus Cristo em Espírito Santo,
nessa luz resplandecente, mais forte do que a luz do sol. E Saulo então se rendeu ao Senhor. E esteve muito triste sempre, porque tinha perseguido a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas as palavras e a revelação divina que teve do que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi grande. A tal grau que diz em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16, escrevendo a Timóteo: aunque tengo la esperanza de ir pronto a ti, ou de ir pronto a ver. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve. Para que se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. Qual é a casa de Deus? Sob o novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esteio da verdade é a que tem a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há muitas verdades, há uma só. E é Cristo. E a igreja tem essa verdade. Por isso é esteio e coluna da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Assim como você e eu somos manifestados em carne ao vir a viver em corpos de carne nessa terra. E Deus foi manifestado ao vir viver em um corpo de carne nessa terra chamado Jesus. Esse é o corpo humano de Deus. E o corpo angelical de Deus é o anjo do pacto, Cristo em seu corpo angelical. O corpo teofânico de Deus. Deus foi manifestado em carne. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Deus foi manifestado em carne. E veja, foi justificado em espírito, foi visto dos anjos e pregado aos gentios. Quando se prega aos gentios o evangelho, está se pregando Deus manifestado em carne. Deus que se manifestou em carne para realizar a obra de redenção. Ou seja, se está dando a conhecer o mistério da visita de Deus, a vinda de Deus em um corpo de carne, visitando a raça humana ao vir ao povo hebreu. E daí se estender essa boa notícia à raça humana, que Deus veio à terra, à raça humana em carne humana, no corpo chamado Jesus. Essa
é a maior visita e mais importante, mais significativa de Deus à Terra. Pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E agora, Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele de era em era esteve com sua igreja, e isso é até o fim do mundo. Ainda está com sua igreja. E agora, assim como se entra pelo átrio ao templo, se passa ao lugar santo e depois ao lugar santíssimo. Vejam, Deus se movendo dos hebreus aos gentios. Deus se movendo dos hebreus e da lei e de dispensações anteriores à dispensação da graça, passando ao lugar santo, e depois, neste tempo final, corresponde se mover do lugar santo ao lugar santíssimo, que é e corresponde à era da pedra angular. Por isso é que para essa era da pedra angular, o título de propriedade tem que vir à igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o livro que está na destra de Deus, selado com 7 selos, e que Cristo toma, o abre no céu. E em Apocalipse 10, Apocalipse 5, o tomo abre no céu, e em Apocalipse 10, vem, com o livrinho aberto em sua mão, vem a sua igreja. Vem a etapa que corresponde ao lugar santíssimo para morar aí, e se manifestar aí, e desde aí, em sua manifestação maior no meio da sua igreja. Isso é o que está prometido para este tempo final. Isso foi o que o reverendo William Branham viu na visão da carpa. Essa manifestação de Deus em espírito no meio do povo. E ele chamou essa etapa a terceira etapa, onde o que foi visto manifestado em parte no reverendo William Branham será visto manifestado em toda a sua plenitude. Portanto, no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia aparecerá uma grande carpa catedral. E aí Deus vai cumprir o que mostrou ao reverendo William Branham. Não pode ser na Ásia Menor, porque essa era já passou. Não pode ser na Europa também, porque essa era já passou, e não pode ser na América do Norte, porque a era da América do Norte já passou. Portanto, será em um território que estará vigente diante da presença de Deus, com a palavra de Deus para este tempo final, e onde estará representado esse território e esse povo na era de pedra angular. Terá essa etapa ou era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, do cristianismo, e consequentemente
la presencia del Señor a presença do Senhor estará aí nessa era, assim como esteve em cada era, e em cada era teve seu mensageiro. E falou por meio do mensageiro de cada era, para o último dia estará falando consecutivamente à sua igreja, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja que aí será onde vai se experimentar a mudança de leão de cordeiro a leão, de cordeiro, sumo sacerdote a juiz. E serão bem-aventurados todos os que estarão nessa etapa da igreja, essa etapa de ouro da igreja, os quais estarão escutando e recebendo a revelação de Deus correspondente a este tempo final. E por meio dessas pessoas também, Cristo em Espírito Santo estará operando e usando-os para cumprir tudo o que Ele prometeu para este tempo final. Tão simples assim. E estaremos vendo a presença de Deus no templo espiritual de Cristo, na etapa de era de pedra angular, e em uma grande carpa catedral temos a promessa de que vai ser vista a presença da coluna de fogo, a presença de Deus no meio do povo. E estará cumprindo o que foi visto pelo reverendo William Branham. Portanto, haverá pessoas no último dia no território que corresponde para o cumprimento dessas profecias, que de todo o coração estarão vendo e crendo no que está prometido para este tempo final. E estarão trabalhando a favor de tudo que foi prometido para que Cristo o torne uma realidade. Cada indivíduo crente em Cristo também é um templo espiritual. Portanto, como templos espirituais, a presença de Cristo em Espírito Santo entra em nosso coração, em nossa alma, e nos guia, nos revela sua palavra, nos abre entendimento para compreender todo o programa divino correspondente a este tempo final. E obter também conhecimento da parte histórica da obra de Deus dos dias passados e das eras passadas até o nosso tempo. É importante conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e sua visita à terra em carne humana, e sua obra do dia de Pentecoste até da cruz do Calvário, e do dia de Pentecoste para cá, até o nosso tempo, e saber onde está Cristo em Espírito Santo, em que território, em que etapa da igreja, tudo isso, porque você não pode se colocar numa etapa que já passou e esperar as bênçãos correspondentes ao tempo final. Em uma etapa que já passou, as bênçãos são as que Deus tinha para essa etapa. E se já passou, já tem que se mover a uma nova etapa que estiver vigente neste tempo final. E temos que estar conscientes dessa realidade. Estamos já no tempo final e depois do cumprimento da visão da carpa,
E tudo que E tudo que envolve esse cumprimento, depois disso, pois, o único que encontramos que há como promessa é ressurreição, transformação e rapto. Porque no cumprimento dessa promessa, a igreja receberá a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É um programa, um projeto divino, onde Cristo estará operando para torná-lo uma realidade. Tanto a parte física como a parte espiritual. E cada um de nós somos bem-aventurados porque vemos o que muitos desejaram ver em eras passadas e escutamos o que muitos desejaram escutar em eras ou etapas passadas. Deus fará tudo simples para que todos possam entender. Estamos no tempo mais glorioso de toda a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E bem diz a Escritura que é melhor o fim do negócio do que o princípio. E nos negócios do Senhor Jesus Cristo, já estamos no fim. E a mim me correspondeu a melhor parte, que mais a cada um de vocês também. Portanto, em frente, trabalhando no programa divino, sabendo que nossa redenção do corpo está perto. E a redenção do corpo é nossa transformação. E a redenção do corpo para os que morreram é a ressurreição em corpos glorificados. Portanto, Cristo disse que quando víssemos os sinais que Ele enumerou e a figueira, que é Israel, florescendo, lançando suas folhas, saibamos que nossa redenção está perto. E quando virmos as demais árvores, as demais nações, portanto, levantemos nossos olhos ao céu, às coisas de Deus, porque nossa redenção está perto. Estamos vendo inúmeras promessas que estão em processo para se cumprir totalmente, mas antes de se cumprir uma promessa, nosso olhar com olho de visão profética, em seguida, percebe que isso é o começo de uma promessa grande. E não tiramos o olhar. E vamos vendo a trajetória progressiva até que se cumpra plenamente cada uma dessas promessas divinas. Ele tem para mim promessas. E para quem mais? Para cada um de vocês também. A fé para o rapto é uma promessa para todos os que vão ser transformados. A grande voz de trombeta, a trombeta final, tudo isso é uma promessa para os que vão ser transformados e para os que morreram, que vão ser ressuscitados em corpos glorificados. Até a grande carpa catedral é uma promessa para os que vão ser transformados. É uma promessa
para os que vão estar sentados ali, recebendo a palavra e recebendo todas as bênçãos que Deus derramará nessa etapa. Assim como vimos Deus, a glória de Deus, a presença de Deus no tabernáculo de Moisés, no templo do rei Salomão, que o rei Salomão construiu, e vimos a glória de Deus em diferentes ocasiões. Assim veremos a glória de Deus na grande carpa catedral que o reverendo William Branham viu. E também veremos a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude em cada um dos crentes do último dia que vão ser transformados. Portanto, em frente, trabalhando no programa divino, em todos os projetos de Deus correspondentes a este tempo final. Neste próximo ano, esperamos mais bênçãos e grandes bênçãos. É que há tantas bênçãos, tantas promessas para os crentes em Cristo para este tempo final, que não cabe, talvez, em um caminhão, mas cabem aqui. Assim que queremos tudo que Deus tem para nós neste tempo final. E se nos dá tudo o que há neste próximo ano, pois isso é o que queremos. Se nos dá tudo, então teremos que ir daqui da terra à ceia das bodas do Cordeiro. Mas enquanto estivermos aqui na terra, Ele estará nos dando mais e mais bênção, mais e mais promessas sendo materializadas, mais e mais conhecimento do seu programa, mais e mais palavra revelada e nosso entendimento sendo aberto para entender tudo o que está em sua palavra. Portanto, com reverência, com temor, recordem que o irmão Branham disse que a terceira etapa era tão sagrada que ele era reverente a essa terceira etapa. Temos que entrar nessa terceira etapa com respeito, com reverência, com amor a Deus, com dedicação a Ele e preparados espiritualmente. É uma etapa muito importante para nos preparar para essa terceira etapa e para tudo que vem da parte de Deus, que são grandes bênçãos. Onde a igreja do Senhor Jesus Cristo vai estar como era no tempo dos apóstolos, São Pedro, São Paulo e demais apóstolos, assim vai estar. E tudo isso vai se cumprir plenamente no cumprimento da visão da carpa que Deus mostrou ao reverendo William Branham. Enquanto isso, continuamos trabalhando, sabendo que há algo grande da parte de Deus. E que nós somos bem-aventurados em ter parte nesse programa divino. Eu continuarei também em frente, sempre trabalhando com todos vocês no programa de Deus. E
Quando todos estivermos prontos, a promessa é que iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Se Paulo disse que os que estivessem vivos então seriam transformados quando os mortos tiverem ressuscitado, é que haverá um grupo de crentes vivos no tempo final. Esses são os que subirão mais acima da sétima era da igreja, mais acima e mais acima do que está é a era da pedra angular, a era que coroa e com a que Cristo coroa sua igreja. E aqui está representada no lugar santíssimo. Assim que, em frente, trabalhando no programa divino e com nossos olhos bem abertos e nossos ouvidos bem abertos para ouvir e para ver tudo o que está prometido e ver como vai gradualmente se cumprindo tudo. Somos bem-aventurados. Bem-aventurados no que estamos escutando e no que estamos vendo no programa divino, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Continuem passando todos um dia feliz, cheio das bênçãos de Cristo. E que o próximo ano traga muitas bênçãos para cada um de vocês e para mim também. Assim como há uma Bíblia grande, que você encontra a Bíblia grande assim, tanto e tão importante, e cabe numa Bíblia desse tamanho. E tudo isso cabe numa Bíblia assim tão pequena também. E ainda mais pequena do que essa também cabe. E tantas bênçãos que há na Bíblia, todas elas cabem aqui também. Cremos nelas. E para aquele que crê, tudo é possível, e para Deus não há nada impossível. Portanto, para aquele que crê e se agarra bem do que Deus prometeu, Deus é fiel à sua palavra, ao que Ele prometeu, e isso faz que Deus cumpra essa promessa para com essas pessoas que creem no que Deus prometeu e pela fé conquistam essas promessas, as tornam suas e trabalham, e Deus as materializa para essas pessoas. E podem dizer: essas promessas são minhas. E todos juntos podem dizer: essas promessas são nossas. Porque Deus nos deu essas promessas, cremos nelas e as está materializando. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, e a presença de Cristo sempre esteja em vossa alma, vosso espírito e todo vosso ser. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa etapa ou era de ouro, de pedra angular, que nos correspondeu neste tempo final. E que toda promessa divina se torne uma realidade no meio da sua igreja, neste tempo final. E que a Carpa Catedral, em breve, esteja tornada uma realidade, seja completada em breve o projeto
da grande carpa catedral. E que a presença de Deus esteja plenamente se manifestando no meio do seu povo, nesta grande carpa catedral que está sendo construída. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e concluir nessa manhã essa atividade tão importante para mim e para quem mais? Para Miguel, para Ruth, para José Benjamin Pérez e para cada um de vocês também. Que Deus abençoe e os guarde.